Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Jr. e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é Carlos Simonsi. Ele é cofundador da Upload Ventures. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Obrigado, Ralph. Obrigado pela recepção. Vamos começar pelo começo. Como surgiu a Upload Ventures? A Upload surgiu como numa ideia de fazer uma firma multi-estágio, então desde o seed até a growth stage. Nós temos 5 sócios atualmente, somos 2 que tocamos o early stage, 2 que tocam o growth e um operating partner. A firma surgiu da união entre 2 casas, a Corton, que foi fundada por mim e pelo Mário Moraes, e do spin-off do early stage do SoftBank, que era liderado pelo Marco Camage, Norberto Giangrande e Rodrigo Baer. E aí a gente criou uma firma que tem tanto um fundo de seed Série A quanto um fundo de Série B e C. E aí a gente tem alguns investimentos ainda ativos via SPVs, como, por exemplo, o Lixo e Wildlife. Quantos fundos vocês têm sob gestão ou que vocês estão administrando? A gente tem atualmente 4 fundos sob gestão, 2 estratégias principais, uma de early stage, seed Série A, e outra de late stage, de Série B e C, principalmente Série C. Em late stage a gente tem 2 investimentos ativos com 2 fundos separados, por isso que eu digo 4, que a gente ainda cobre. E qual o tamanho desses fundos? Total combinado, a gente não faz o disclosure para o mercado, mas considerado uma gestora de venture capital bem grande. Você não pode comentar nem do primeiro, que é de early stage, nem o segundo de growth, que eu me lembro que esses números foram divulgados publicamente. Os números de early stage, você está falando de fundos de mais de $100 milhões para seed Série A, e de growth, fundos até $200 milhões, que é o que cabe numa estratégia de Latam, fazendo cheques em seed de 1 a $10 milhões, em growth stage de 10 a 25 por tese. E de maneira a construir o portfólio de late stage até 8 a 10 companhias. Ô Carlos, e tem uma tese específica? Qual que é a tese da Upload Ventures? A gente é um investidor B2B agnóstico, então a gente investe em vários setores, pode investir em vários setores, tem um foco, um viés para o B2B. Tem exceções a isso, como por exemplo a Wildlife, e empresas como a Indaband, que ainda estão no seed stage, mas o DNA da casa é fazer B2B. Então, desde saídas que nem a gente fez na Nel e o Rodrigo na Pismo, a gente gosta muito desse mercado porque é um mercado que é naturalmente mais líquido. E se você olhar para trends de investimento em Brasil e estendendo um pouco para a Latam, você está saindo mais de B2C para B2B nos últimos 5 anos. Isso eu estou dizendo na alocação de capital dos fundos. Então não é um investidor exclusivo Brasil, vocês estão investindo na América Latina também? A gente tem investimentos que na verdade são globais, né? A gente tem, por exemplo, Wildlife, que é um case global. Embora seja uma startup considerada brasileira. Embora seja local, ela tem presença até não muito tempo atrás em Israel, tem presença nos Estados Unidos, na Austrália, na Turquia. O Olish, é um case de Brasil. Você tem casos como, por exemplo, o DigiB, que é um caso internacional, principalmente Brasil e Estados Unidos. E você tem o nosso investimentos mais recente, que é a TopSort, que aí você pega Estados Unidos, China, Latam, rampando muito em Brasil agora. Então é realmente um caso global de retail media. Me diz, além desses exemplos que você já comentou, assim, outros startups que estão no seu portfólio e que exemplifica essa tese daí B2B sua, apesar de ser agnóstica. Outras startups, eu citei a DigiB, tem a Salu, que é uma companhia de healthcare, é uma health tech, a Medway, uma medtech em medicina, que vem de vir um canal B2B.
Você tem o Olish, que é um B2B, como eu mencionei, e TopSort são grandes exemplos assim, de companhias grandes que já têm mais de 10 milhões em faturamento, 10 milhões de receita recorrente em faturamento, que são cases globais. Você tem uma ideia do tamanho do seu portfólio? Quantas startups você já O número de investiu? empresas, a gente tem atualmente 23 investidas, entre seed até growth stage. Então, se você olhar o portfólio todo, algumas companhias a gente não anuncia porque são companhias menores e é a preferência do founder não anunciar. Mas a gente está muito ativo no mercado, tanto em seed como em série B. Me diz uma coisa, então, Carlos. Como foram esses anos para que vocês pudessem investir? Vocês são um fundo relativamente recente, embora os sócios e os cofundadores tenham longa trajetória aí no mercado. Foi um bom momento para investir? Eu acho que a gente tem a visão de venture, uma visão longo prazista. Então, assim, o que é legal sobre venture é que você pode ver vários ciclos e você tem que ser um investidor paciente. O momento do hype do mercado não era normal e para quem era bom investidor e quem já tinha visto esse ciclo, não achava aquele momento um momento de normalidade. O que você está voltando agora é um momento de mais racionalidade, em que você tem um equilíbrio maior entre founder e investidor, que é bom para todo mundo. E isso permite melhores oportunidades para que vocês possam investir? Isso permite a gente não cometer erros básicos, como, por exemplo, o famoso FOMO de Fear of Missing Out. Então, a gente, na verdade, passa a olhar primeiro para teses macro, para depois desenhar, achar os ativos, do que a gente perseguir ativo a ativo, porque um outro fundo fez uma tese parecida. Vocês também entraram no growth. E o que eu tenho ouvido no mercado, o que mais se comenta no mercado, é de que, principalmente em 22 e em 23, que foram anos conhecidos como anos assim do inverno das startups, a seca do venture cap, seja lá o nome, que se dá tudo isso significa que assim, o capital estava mais escasso. Mas o capital ficou mais escasso ainda para o growth. Por que ficou difícil o capital para o growth, principalmente nesses anos? E quais as oportunidades que você enxerga no growth? Eu acho que, assim, o nosso DNA da casa é um DNA de... Obviamente, a gente tem uma estratégia de seed, mas a gente, como procura estar no ciclo, qualquer ciclo da companhia, normalmente a gente tende a se especializar bastante em growth. Assim, por que você precisa de capital e quanto você precisa de capital para escalar, né? Então, dito isso, o que a gente olha? A gente vê que de fato, o mercado ficou mais escasso com a mudança da taxa de juros nos Estados Unidos, mas boas companhias você continua pagando sim um prêmio por qualidade. E pagar por qualidade sempre se paga no longo prazo. O que você tinha, vamos lá, no mercado de 2021 era uma rapidez excessiva para a execução de deals e uma quantidade muito grande para teses que não tinha um mercado endereçável tão grande quanto se imaginava. O que aconteceu em 22, realmente teve a liquidez secou em 22, mas o mercado de 23 já é um mercado muito melhor para growth. Então, as companhias que vieram ao mercado conseguiram captar a preços bons e montantes altos. E 24 seguiu a mesma trajetória de crescimento. Isso não só Brasil, mas também, Estados Unidos acompanhou. Mas assim, o que eu observei, principalmente em 2021, assim, você teve muitas captações sequenciais de ABC. O pessoal não tinha a startup não tinha nem o product market fit, já estava na série C. Foi um exagero. Foi uma loucura, né? Foi um exagero. Eu acho que a gente inclusive no Brasil, eu não vi tanto exagero quanto você viu nos Estados Unidos, por exemplo, de você fazer 5 rodadas de um ano só. Aqui acho que tiveram um ou dois casos de companhias, por exemplo, de e-commerce que fizeram isso. Mas no exterior, acho que esse impacto foi muito mais sentido do que aqui. Até porque o mercado de late stage investing no Brasil é um mercado relativamente recente.
né? Então, eu acho que teve, sim, loucura, mas não foi um exagero, até porque o founder de Latam, da América Latina, por definição, ele já viu um ciclo pior, onde não tinha liquidez, onde ele não conseguia captar. Então, o que aconteceu foi que de 21 para 22 para 23, você teve uma racionalidade maior na alocação de capital. Tiveram sim layoffs, etc., mas as companhias, em média, conseguiram se ajustar. O que a gente achou que fosse acontecer, de você ter um capitulation, assim, de você ter um quebra-quebra geral, não aconteceu. As empresas se ajustaram, bons modelos de negócio continuaram andando. Tudo bem que cresceram menos, mas com margens melhor e crescimento mais saudável. E como está hoje, na sua opinião? Eu acho que, olhando para frente, esse mercado de liquidez mais baixa vai continuar no curto prazo. Eu acho que existe entre os fundos de growth, pelo menos, aí eu posso citar alguns nomes de ótimos investidores de growth que eu tenho conversas recorrentes, assim. Existe uma diminuição no número de deals, mas os deals que acontecem são deals muito bons e realmente as companhias que vêm, elas realmente precisam de capital para escalar, que é o princípio do que você está fazendo. Foi uma seleção natural, então. Foi uma seleção natural, eu acho que também se tirou os aventureiros do mercado. Aventureiros, você está falando dos fundos aventureiros? Não os fundos aventureiros, eu estou dizendo as empresas um pouco aventureiras que não tinham produto ainda e estavam querendo escalar rápido, algo que não tinha unit economics ou não paravam de pé, em outras palavras já. Isso foi bom para o mercado, na sua opinião? Isso foi bom para o mercado, isso foi bom isso foi bom porque hoje em dia você senta na mesa e a conversa flui. Não é, olha, eu vou não só abrir Brasil, mas como eu vou abrir México e Colômbia ao mesmo tempo. Eu vou primeiro fazer Brasil direito, para depois ter um playbook. Muito que nem o Nubank fez há 10 anos. O Nubank está fazendo agora México muito mais rápido do que fez Brasil, porque aprendeu e refez em Brasil e deu certo. Mas é um playbook que foi aprendido num período de 10 anos. Então, assim, esse discurso Latam, que eu vou expandir rápido e quanto mais capital, mais rápido vai ser minha expansão, não existe mais. O que existe como é que eu vou pegar esse capital de growth para criar um business sustentável. E os valuations em growth? Porque, assim, uma das críticas também que se fez, assim, o Brasil criou diversos unicórnios, aquelas startups que valem mais de $1 bilhão. Tem muita empresa boa que tem valuation, assim, extremamente esticada. Não é que a empresa é ruim. Talvez não valha tudo aquilo que foi colocado lá naquele momento de euforia. Houve uma correção de valuation no growth também hoje? Dos novos deals, você continua pagando por qualidade, você não está vendo valuations extremamente esticados, mas você continua pagando sim um prêmio por qualidade. Se eu for dizer assim, o super late stage, o que aconteceu, eu acho que as companhias ainda têm que ter um tempo para chegar no valuation que captaram em 21, isso a gente de fato vê no mercado. Se vão chegar lá ou não, o tempo vai dizer. Mas companhias que vão no mercado de hoje, sobretudo no meu universo de B2B, você continua pagando por qualidade e isso é melhor para todo mundo. Não teve assim, não existe esse discurso, eu vou pagar barato por um ativo bom. Entendi. Quer dizer, continua ainda alguns valuations altos, mas não é naquela, assim, não é no atacado, não é no varejo que você está fazendo esses investimentos. Um paralelo. É mais no atacado. Um paralelo disso seria assim, um prédio na Faria Lima. Ele, apesar da pandemia, etc., ele continua sendo um imóvel valorizado. Ao contrário de outras regiões de São Paulo. Então, assim, você paga por qualidade e eu acho que você deve pagar por qualidade. Que no final você está comprando um founder, você está comprando um time, você está comprando um produto que é muito bom, você está comprando um mercado endereçável enorme, você está comprando uma dor. E Latam é muito bom para empreendedor, né?
Uma coisa que sempre me surpreendeu aqui, por que não existe um mercado maior de venture capital? Por quê? Eu vou fazendo a pergunta, já que te surpreendeu. Para mim é ótimo, né? Mas assim, é porque eu tenho alguns peer funds que a gente troca muito, que eu nem considero competidores, porque tem muito espaço para fazer coisa e para fazer coisa junto. Mas é um mercado que Latam tem muita dor, né? Você tem problema direita e esquerda, né? Você tem problema em todo lugar. Tem uma chance de você disruptar atividades governamentais enorme e o governo deixa. O Fintech é o maior exemplo disso. O segundo maior vai ser Health, tá vindo aí. IoT é outra coisa que a gente olha bastante. E você ainda tem esse impulso de produtividade que vem com IA, né? Que é a inteligência artificial que muda tudo. E como, especialmente no Brasil, que é early adopter de tecnologia, você já tem assim, uma difusão enorme de features como de tools como o GPT, que mudam assim, como qualquer companhia opera. Então, se um Nubank já tinha um moat, já tinha uma proteção, ou uma Stone já tinha uma proteção, ela vai conseguir mais ainda proteger a sua posição de mercado. Você falou de inteligência artificial, AI, e eu queria saber assim, tem espaço para investir em inteligência artificial no Brasil e na América Latina? Tem espaço para você investir em AI-enabled, né? Não é quem desenvolve, mas é quem tem um feature de modelo, treinou um small language model ou até um large language model para resolver um feature específico e ser um copilot específico de uma indústria. Isso tem espaço, sim. Porque no application layer, quando você olha para, por exemplo, GPT, Anthropic, você está falando de modelos gerais. Mas se você olhar para Health, você precisa de um modelo muito mais específico. Eu preciso, por exemplo, de diagnóstico de uma doença crônica. Isso o GPT não vai ser quem vai ter os dados de treinamento. Quem vai ter os dados de treinamento é quem tem essa base de dados. A nível de aplicação, eu não vejo tanto o Latam ou até o Brasil se posicionando como sendo um driver. Eu acho o Brasil se posicionando como sendo alguém que se adapta rápido. Tanto que das nossas empresas, assim, todas se adaptaram. Vocês vão investir? Vocês têm, no pipeline de vocês, tem investimentos nessa linha? Tem investimentos nessa linha, tem investimentos em, inclusive, um push para a gente ter a gente ter sessões falando sobre AI, como é que a AI pode afetar um business, porque o first mover nesse mercado é quem vai capturar mais share. Isso em health, por exemplo, é quase que no-brainer. Ou seja, usar isso mais como uma ferramenta para alavancar o negócio. Uma ferramenta de produtividade para compor market share. Vamos falar assim de AI do ponto de vista mais abrangente mundial. Assim, tá bom? Quando você olha, parece que assim, ninguém quer. Você falou de FOMO, né? Parece que existe um FOMO em relação ao AI. Tanto que você tem visto recentemente vários fundos internacionais fazendo cheques bilionários em empresas de inteligência artificial. A Scale AI, que é uma empresa americana, captou 1 bilhão, saiu de um valuation de 7 bilhões para 14 bilhões. Uma empresa francesa chamada H, que tem lá entre os fundadores da empresa 4 pessoas que trabalharam no DeepMind do Google. E fez um seed de 220 milhões de dólares. Acho que esse caso da França é a Mistral. A Mistral, de fato, tem um modelo diferenciado para corporation. Então mudou de nome, porque ela chama H agora, essa empresa. Pode ser que seja a Mistral. Eu checo aqui e volto para você. Tá, vamos. Mas a minha pergunta é o seguinte. Tem exagero? É uma bolha? A resposta é ninguém sabe. Eu acho que se eu tivesse que dar uma opinião, e essa opinião pode estar 100% errada, o gargalo hoje em dia é que você... cada vez mais me parece que a corrida de curtíssimo prazo, eu estou dizendo assim, 1 ano e meio, 2 anos
eu vou construir modelos maiores com mais parâmetros. Como é que o modelo funciona? Na verdade, ele é uma rede neural. Pensa numa rede neural de uma dimensão. Sim. Agora, se ela aumentar de dimensão, você tem uma miríade de probabilidades que isso pode acontecer. Então, o que ele faz? Ele pega, sei lá, agora o modelo Llama 3 tem 1 milhão de parâmetros. Você bota 1 milhão de parâmetros dentro, ele gira aquilo, treina aquilo, e você precisa de GPU e poder computacional. É por isso que é tão importante você ter acesso à NVIDIA, acesso a... Isso explica um pouco o valuation da NVIDIA. O valuation trilionário da NVIDIA, cara. Que durante os próximos 5 anos não vai ter competição nenhuma. Não tem como substituir, a não ser que exista uma mudança estrutural na tecnologia. A nível de aplicação, você tem uma divisão entre o que é B2C, o que vai para o consumidor, que é Anthropic, é o GPT. O GPT agora tem é impressionante. Você testa com comando de voz, ele faz o que você bota uma figura, ele te dá um arquivo de Excel. É um negócio bem prático para o usuário. O Anthropic, por exemplo, processa texto legal muito bem. No caso de aplicação para empresas, você tem empresas como Cohere e Mistral, que são empresas que se plugam nos dados, por exemplo, de uma consultoria, pegam todo o passado e ajudam nisso numa recomendação no business de consultoria que assim, ajuda outras empresas. Então, esse é um exemplo. A própria Goldman Sachs usa basicamente todos esses e orquestra todos esses. Então, por exemplo, na Asset da Goldman, você tem uma companhia publica resultado, eles já digerem tudo aquilo. O que o AI é muito melhor do que a gente é assim, ele digere uma quantidade absurda de dados muito rápido. Aí a pergunta é, mas qual vai ser o diferencial entre o GPT-7 e o Anthropic, o Claude 5? E aí passa, talvez, num futuro próximo, você seja... A capacidade computacional, assim, o número de parâmetros seja um diminishing return. Então, assim, você não precisa de tanto parâmetro. O que você precisa mais é de dado sintético, inferência, para você chegar ao objetivo final, que é você ter uma inteligência paralela à nossa, que é o famoso AGI. E isso não tá ainda perto de acontecer. Mas eu imagino que nessa corrida... você vê os investidores fazendo vários investimentos para ver se acerta algum investimento ali. É difícil saber quem vai ser o vencedor dessa corrida. Então, muitos investidores lá de fora falam com a gente que eles pararam de investir, porque esse play, como existe um componente de CAPEX muito alto... os valores dos cheques que estão sendo anunciados. Ele acaba sendo um play para... grandes incumbentes do que um play para venture capital. Quem seriam os grandes incumbentes? Microsoft, por exemplo, é o na minha visão, o que foi mais esperto nisso e mais rápido. Então seria uma briga de Microsoft, Google, Meta... Na verdade, foi o próprio Bill Gates que puxou esse Apple e assim por diante? Exato. A Apple um pouco mais tarde, o Google ainda está se achando, mas assim, eu acho que tem toda a capacidade de ser um vencedor. Método que o Facebook se posicionou muito bem, porque ele transformou todos os data centers do metaverso em data centers de AI. Então ele já tinha capacidade instalada. Agora é uma empresa muito mais lucrativa e que está super bem posicionada. Então, por exemplo, você abre o seu WhatsApp, você já tem o Llama 3 funcionando. O GPT, com a capacidade computacional do Azure, né, do Microsoft Cloud, e Anthropic com a Amazon. Então, cada um se uniu a um grande cloud provider. E qual que seria o espaço do Venture Capital, né? Eu acho que não vai ser um espaço na competição por GPU, porque isso envolve muito capital. O que você vai ter vão ser verticais específicas. Aí, um exemplo que eu posso citar seria o Harvey, que, por exemplo, ajuda firmas de advocacia a processar melhor legal docs. Então, você está fazendo um deal de M&A ou até um processo contencioso, etc. Ele cria uma database do que é precedente, de tribunal. Ele lê isso muito rápido. Então,
um escritório com o Pinheiro Neto poderia usar. Dá para ficar de fora dessa onda? Com AI Enable, não, porque você teria que ser muito dormente nisso tudo. Eu acho que talvez uma indústria de base poderia ficar fora, como, por exemplo, uma petroleira, mas mesmo assim é um perigo não se posicionar. Legal, Carlos. E todo mundo está se posicionando, só que ninguém está falando, né? Imagino que sim. É. Eu acho que existe um FOMO em relação ao AI nesse momento. Não, as empresas tradicionais, vamos dizer assim, daqui todas se posicionaram. Assim, se você olha para grandes bancos, todos hoje em dia têm um layer de application interno que treina modelos internos. Os grandes bancos. Legal. O Carlos, a gente está chegando ao final e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Grandes investidores de venture. E aí eu posso citar o Masayoshi. Me inspira bastante pelo apetite de risco e capacidade de execução numa escala global. O Masayoshi, fundador do SoftBank. E o empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Empreendedor que eu admiro são... Bom, a empreendedora, eu diria que é a Regina, da Top Sort, do nosso portfólio, que eu tenho bastante interação. O Vitor, que era da Wildlife, é um grande empreendedor, montou uma empresa do zero e virou um gigante global. Entrou no Venture Capital também, né? Entrou na Benchmark. Eu diria também que o René Neme, da Salu, como executor em health, e é aquele empreendedor que não descansa. Ele está sempre... não dorme, ele provavelmente deve dormir no próprio escritório. Eu acho que eu diria o quarto, o Igor da Traction, também é alguém que eu admiro bastante. O Carlos, e um erro? Investir por FOMO. Foi um grande erro que eu já cometi. Não vou dizer qual é a empresa, mas... Poxa vida. Mas já cometi esse erro e justamente por não olhar... não gastar muito tempo olhando os fundamentos e olhando só para métricas de mercado. Não era uma empresa de inteligência artificial. Não era uma empresa de inteligência artificial, não. E um acerto? 100% das vezes foi investir na pessoa certa. Foi investir no empreendedor certo. Porque o empreendedor certo consegue se virar. Independentemente do setor, ele consegue figure out. E um livro? Eu acho que um livro que é um pouco fora de data, mas eu diria que o The Age of AI, pelo Eric Schmidt e Henry Kissinger, explica muito bem o que o AI pode fazer até 2021. E quais implicações geopolíticas disso. Então ele mostra muito bem a dinâmica entre China e Estados Unidos, que são os grandes drivers disso. Me parece que tem uma disputa tecnológica aí bem clara em função do AI hoje, entre os 100%. dois países, né? E por fim, Carlos, um hobby? Eu tenho dois. Eu acho que obviamente, esportes aí, você fala de ginástica, correr, e outro, falar com investidores globais. Isso é uma coisa que realmente muda. Isso é um hobby? É uma coisa que eu adoro. Porque você viaja, vê perspectivas de como é que países diferentes estão lendo inovação e como o Brasil se posiciona nisso tudo. Estamos muito atrasado quando você faz essa comparação Brasil com esses investidores globais? Internamente, a gente é muito mais autocrítico do que realmente a gente é. A gente não está super bem posicionado, mas não está mal posicionado também. Então, gostaria de ver mais avanço em AI, mas o Brasil está... Brasil e Latam em geral, relativamente avançado. Não tem tanta regulação impedindo isso também. Claro. Carlos, foi um prazer aqui receber o Café com o Investidor. Obrigado pela recepção.
Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Carlos Simonsi. Ele é cofundador da Upload Ventures. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.